Salve meus amigos, salve minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos. Mais um vídeo para o nosso canal. Hoje, diferente, nós estamos aqui com o Entre Linhas, mais uma edição do Entre Linhas. E lembrando para você, meu amigo, minha amiga, se você é novo por aqui, por favor, se inscreva, tá? Faça esse vídeo chegar a mais pessoas, curta, compartilhe e deixe o seu joinha e também o seu recado. Se você quiser deixar algum recado e alguma pergunta para o nosso convidado de hoje, que é o Sivaldo Venerando, e ele está por aqui com a gente. Sivaldo Venerando, ele que é editor, ele é poeta, ele é cronista, ele é escritor, inclusive um dos livros está aqui presente, e também ele é revisor. Entre outras coisas, é um entusiasta da literatura e da história. Sivaldo Venerando, seja muito bem-vindo às nossas redes sociais, seja bem-vindo ao Entre Linhas. Tudo bem, companheiro? Tudo bem, Júnior. Aqui do microfone, viu? Tudo bem, Júnior. Muito obrigado, né, por essa oportunidade de estar podendo participar do Entre Linhas. E, é claro, me dirijo assim, ao público, né, do Entre Linhas. É super bacana, né? Já tenho tido a oportunidade de assistir muitos dos seus vídeos. E já há algum tempo também eu desejava comparecer aqui. Desta feita chegou a vez de nós podermos bater um papo legal nesta tarde. Já que tinha a intenção e o interesse de permanecer aqui entre um dos nossos convidados, eu faço minhas suas palavras. Eu também queria muito a sua presença aqui. Porque tem muita coisa que a gente não sabe com relação à história que a gente não consegue ver, pegar nos livros, ver nos livros. E a tua identificação com isso, eu acredito que possa ter uma interação melhor aqui com a gente. O que você acha? Eu acredito que a gente tem muito a contribuir, sim. Sobretudo falar sobre literatura, falar sobre a literatura brasileira. Aqui tem uma produção muito bacana. Infelizmente, o brasileiro tem o costume de não valorizar outro brasileiro. Isso parece ser uma doença endêmica do nosso povo. Mas, assim, nós temos monstros consagrados da literatura que já, por si só, mereceriam ter ganho até o Nobel da Literatura. Alguns exemplos deles, Guimarães Rosa, o próprio Ariano Suassuna, Osman Lins, pernambucano aqui de Vitória de Santo Antão, é um monstro sagrado da literatura. Pouca gente sabe disso, até porque há alguns casos de alguns escritores que não são tão midiáticos quanto outros. Mas, assim, é um escritor de alto nível, o Ariano também, o Osman Lins, quero me dirigir mais especificamente ao Osman Lins, porque é uma obra até um tanto até desconhecida por muita gente que gosta de ler. É importante que a gente deixe esse toque para que as pessoas possam estar adquirindo ou pesquisando em bibliotecas e procurem esse autor, que é um pernambucano nato e, com certeza, um dos monstros sagrados da nossa literatura brasileira. Agora, você fala em Osman Lins. Eu posso estar no rol dessas pessoas que conhecem pouco o Osman. Apesar de ser um leitor, a meu ver, razoável, eu nunca li. Eu já li Guimarães Rosa, eu já li outros escritores, a exemplo do próprio Saramago. Eu já tive a oportunidade de ler pelo menos uns 2 livros de Saramago, mas esse Osman Lins eu não li. Eu não conheço a obra dele. Tem um livro famosíssimo dele, né? A Valovara, é um romance. Tem também algumas novelas, contos, né? E, inclusive, o teatro Lisbela e o Prisioneiro, acredito que você deva conhecer. Sim. Se popularizou mais. Por causa da versão Para a TV, pra TV. Exato, para o cinema. Então, assim, quando se tem esse outro gancho, né, que se fala de o trabalho poder ir para a tela, ajuda muito o autor, né? Caso de Jorge Amado, por exemplo, de Nelson Rodrigues, outro pernambucano que é mais conhecido como o Shakespeare brasileiro, né? O cara realmente fez teatro de alto nível. E aí, hoje, infelizmente, muita gente ainda não conhece Nelson Rodrigues. Mas quando você senta, você começa a ler Nelson Rodrigues, você parece que tudo ao seu redor é como se não existisse. Você navega, você entra ali. Evidentemente que isso acontece naturalmente com qualquer outra leitura. Sim, mas sim. assim, eu falo mais
o Nelson, ele escreve com uma clareza ímpar, né? Uma peculiaridade ímpar mesmo. É um autor que vale muito a pena conhecer. Mas nesse caso de literatura, tem muita gente que acha cansativo, acha enfadonha, não tem essa imersão, como você falou, a de mergulhar na história, em conhecê-la como deve ser. Aí as pessoas vão, mas é chato, eu não gosto. Como colocar na cabeça de uma pessoa dessa que você melhora muito, não só a vista a visão que você tem do mundo, mas a visão que você tem de você próprio? Exato. Primeiro que a leitura melhora muito o ser humano. Enquanto ser humano, você disse bem, né? Você é leitor, você sente que, de fato, quando você adentra no mundo da leitura, nesse universo, você se transporta, né? Você faz uma viagem. E quando você busca boas leituras, o que é que acontece? Isso vai te mudar muito humanisticamente. Você passa a ser uma pessoa melhor. Por quê? O escritor, o poeta, ele está vendo na sociedade aquilo que normalmente as pessoas não veem, né? Eles veem a coisa do ponto de vista original. Até o próprio Ariano chegou a comentar muito a esse respeito. O escritor, né, o poeta, ele vê a coisa genuinamente, né? Como também se chama, hoje em dia, não se chama mais os loucos, ele até fala, mas assim, pessoas que têm alguma deficiência mental, que na linguagem popular, né, embora não se use hoje, mas aí o Ariano falava, como os loucos, não sei por que se identificam tanto, mas assim, vê a coisa que ninguém vê, né? Mas assim, o escritor, aí sim, ele tem um papel fundamental dentro da sociedade, né? A literatura, ela é como uma ferramenta, uma arma de transformar. A política é uma arma e a arte, por meio da literatura, por meio do teatro, é uma outra arma de transformar a sociedade, sem dúvida alguma. E quando o escritor ele se propõe esse papel, ele torna-se um agente da liberdade. Eu acredito que todo professor também deve pensar assim, em ser um agente da liberdade, que é tirar alguém de uma determinada ignorância e mostrar algo que ele não está vendo. E aí, esse é o papel do intelectual dentro da sociedade, alertar para possíveis perigos. Ou seja, são pessoas especiais, até porque veem algumas coisas, muitas das coisas que estão por acontecer antecipadamente. Tem uma previsão, um ponto de vista legal, né? Até por conta das muitas leituras feitas, não só leitura física do livro, como uma leitura da sociedade no geral, uma leitura da própria natureza. E isso é importante ser passado através dos livros, porque isso se perpetua. Tem uma coisa muito bacana que eu sempre lembro, e é uma coisa que eu carrego comigo desde os meus tempos de quinta, sexta série, acredito eu. Até eu acho que é mais antes do que isso. Minha professora de português, ela sempre falava, aquele que bem lê, bem escreve, bem fala. Verdade. É bem assim. O quão rico uma boa leitura pode levar para uma pessoa que se preocupa em ler de acordo com o que está escrito ali. Porque é aquela coisa, a gente tem que ler até bula de remédio. Para ter um português legal, para ter um português, não aquele português coloquial, aquela coisa rabuscada, mas uma coisa que dê prazer aos outros ouvir você. Isso. A leitura traz todos esses ganhos, né? O ganho de poder se expressar bem, o ganho de poder se expressar com conhecimento. Quem conhece mais, naturalmente, se destaca melhor dentro da sociedade, se destaca melhor nas provas comuns da escola, no concurso público, e por aí vai, ou seja, na faculdade. Então, é um capital que ninguém pode tirar de você. Você adquire conhecimento, né? E esse capital hoje, vamos dizer assim, é o principal capital, né? Porque com conhecimento você tem como se posicionar melhor. Sim. Você tem como ter uma opinião clara, né, e diversa sobre as coisas. E em cima disso aí, você pode defender suas ideias de forma mais eloquente e que você possa ser ainda mais bem interpretado. Sim, sim, sem dúvida. E é importante que dentro desse contexto,
o comunicador, eu vejo que o comunicador ele também, né, se coloca... Ele precisa. Ele precisa disso. E ele também está nesse papel, né, nesse papel de, tendo conhecimento, ele poder oportunizar, né, feito o que você está fazendo agora, isso é bastante legal. E assim, nós temos tantas outras figuras que estão aí produzindo literatura, produzindo teatro, música, né? Música. Então, assim, que precisam falar, precisam debater. Gente que está produzindo poesia. Olha, foi descoberto recentemente que a poesia, ela faz um bem enorme para o cérebro. Então, é uma descoberta fantástica. Você lê poesia todos os dias. E é evidente Poesia e um copo de vinho não fazem mal a ninguém. A ninguém, de fato. E assim, é evidente que existem alguns autores que, a princípio, são difíceis de interpretar, mas não são todos. E aí você tem, é importante que as pessoas que queiram adentrar nesse rol de leitores, elas procurem se comunicar com outros leitores, procurem se familiarizar, fazer esse ciclo de amizade, de debates, certo? E aí procurar dicas de livros, de como começar, porque muitos autores, eles acabam que, tendo influenciado outros leitores, você sempre encontra aqueles que têm uma linguagem mais acessível. E você começa por eles e você vai adentrando lá em um universo que é sem tamanho. Eu comecei por Maurício de Souza. Pronto, olha só, tá vendo? Eu comecei por Maurício de Souza. Eu sempre fui não um entusiasta da leitura, mas eu sempre gostei de ler. E isso é importante, sabe? Você começa por lendo gibi, né? Que inclusive é uma das artes mais difíceis, né? É um dos textos mais difíceis de se escrever. Se não o mais difícil, totalmente, porque você tem que sintetizar. Você tem que sintetizar o diálogo dentro de uma frasezinha. De um balãozinho. De um balãozinho, não é para qualquer um. Então, assim, você tem que refletir todo o sentimento do personagem com um raciocínio muito lógico e muito rápido. E se você lendo o gibi, você vai ter uma ideia de quanto a clareza da arte, da escrita, ela pode lhe ser benéfica. Cara, eu tava pensando aqui agora. Eu acho que eu não fui emburrecendo por causa da leitura. Porque eu comecei com Turma da Mônica, fui pra X-Men, e migrei pra Conan, o Bárbaro. À medida que foi aumentando a faixa etária, eu fui... Não vou dizer que eu fui piorando, mas eu fui mudando o gosto. Sei. Mudando o gosto. Mas a leitura continua mesmo. Pois é, eu terminei agora com Game of Thrones. Olha para isso. Cada livro com 500 páginas, cada pelo um amor de Deus. tem suas experiências, né? Eu iniciei muito com a literatura de cordel quando criança, porque os meus pais cultivavam esse hábito de ler a literatura de cordel. Então, o cordel, que pelo menos os que tinha lá em casa, eram, na verdade, romances em cordel. Eram os livretos que tinham uma espessura bem acima de 40 páginas, e ali se contava todo o enredo de um romance mesmo. E aquela leitura era uma leitura de um cordel clássico, né? O tipo de cordel clássico. E a partir dessa leitura que eu fui tomando gosto também por conhecer outros autores, né? Outros autores da literatura brasileira, a exemplo de Vinícius de Moraes, do Carlos Drummond de Andrade, Manuel Bandeira. E aí, a partir desses autores, a gente foi iniciando na literatura moderna, né, no modernismo, assim como voltei um pouco no tempo e comecei a ler os autores do romantismo, a exemplo de José de Alencar. Eu acredito que é um autor mais indicado para quem quer iniciar a leitura, iniciar-se, né, no ramo da leitura, é José Alencar. E aí você poderá seguir, né, com Machado de Assis, com João Guimarães Rosa, Graciliano Ramos, Ariano Suassuna, Osman Lins e tantos outros
desses mais modernos. Eu vejo que você está aí com um livro, né? Mas eu achei uma coisa bem interessante. Eu já comprei esse livro aqui já tem uns 2 meses. Eu não consegui parar ainda para começar a ler. Mas é uma coletânea, são 4 livros, 4 volumes. 4 volumes. Esse chamado Dragões de Éter. Volume 1 é Caçadores de Bruxa. Mas eu não parei ainda para ler. É um livro relativamente bom, ele é muito grosso. Mas eu tô curioso para ler, só que eu não tive tempo ainda de parar, que eu não gosto de parar. Eu gosto de pegar um livro assim desse e ler e pelo menos em um dia. Mas eu não tive tempo ainda. Aí eu não consigo parar. Se eu começar, eu fico muito curioso para saber como é a próxima página, próximo capítulo. E enquanto você estiver lendo e não tiver essa curiosidade de como é a próxima história, acho que você não merece ler um livro. Aliás, você não merece ler nada. Verdade, verdade. Você tem que ter pelo menos a curiosidade. Poxa, como é que é o próximo capítulo? O próximo capítulo. E tem um detalhe. Se eu ler um livro, eu não consigo lê-lo novamente. Porque perdeu a magia. Entendi. Eu já fiz algumas releituras, né? Eu não consigo. Eu consigo. E a releitura é até melhor, porque você, inclusive, vai ampliando a sua visão a respeito daquele livro. Porque tem livros que são, de fato, apaixonantes. Certo? Ensaio sobre a cegueira de Saramago, eu não consegui terminar. Eu consegui. Eu não consegui. Eu consegui. Eu mergulhei tanto naquele livro, naquela história, que chegou um determinado ponto que me faltou vista. Eu não consegui ler porque eu não estava enxergando mais. De tão imerso que eu estava naquele livro. Eu já tentei ler outras vezes, mas eu não consegui. E é importante que a gente inicie a leitura e termine. Né? Quando você voltar a ele, naturalmente você vai ter que recomeçar, né, para poder pegar o fio. Então, assim, o Saramago é um dos exemplos de quanto a literatura pode salvar ou mudar, transformar uma vida, né? Ele é marceneiro, não sei se você sabia, era marceneiro. Então, assim, exercia essa profissão, você vê como pessoas de origens ou também de profissões diversas, né, pode, através da arte, salvar a vida, através da literatura, através do teatro, através da música, assim como também dos esportes, que não é diferente. Mas olhe que o Saramago é ganhador do Prêmio Nobel da Literatura. Isso. Então, assim, isso faz toda uma diferença. Você gostar de ler, né? Você gostar de adquirir conhecimento, que é algo que ninguém vai roubar de você. Falando do livro, esse teu livro aqui, que está aqui em cima da mesa, ele já tem uma história bem bacana, que fala da história em si. Como foi escrever esse seu filho? Como foi de onde partiu a princípio a ideia de escrevê-lo, de pegar esse tema? Como foi fazer essa pesquisa para depois escrever esse livro? Esse livro tem toda uma história, né, que começa lá atrás, desde 2013, em inúmeras visitas que a gente sempre fez, né, em alguns pontos de livrarias, de pontos de cultura mesmo, na cidade do Recife. Deixa eu te cortar. Eu fiz um ato falho. Eu falei do livro, eu não falei o nome do livro. Isso não pode. O nome do livro, gente, é Origens da Independência. A história narrada sem recortes, de 1777 a 1822. Quem escreveu foi Sivaldo Venerando. Foi parceria, Sivaldo? Ou foi pesquisa tua mesmo? Não foi parceria. Pesquisa minha, e uma pesquisa que iniciou em 2014. O que me despertou essa curiosidade é vendo a avenida, né? A Avenida Cruz Cabugá em Recife. Eu procurei saber quem foi Cruz Cabugá. E aí eu descobri que foi Cruz Cabugá. Foi um comerciante mulato do final do século XVIII. Ele voltou da Europa no final do século XVIII, em 1792, voltou para o Recife e estabeleceu-se com um comércio. Aí isso é bastante curioso para você ver que num tempo ainda em que havia o tráfico negreiro dos países da África aqui para o Brasil, você vê que existia um mulato,
brasileiro, mas que já estava economicamente muito bem. Eu fui então pesquisar sobre esse período, o que havia acontecido entre 1777 e 1822, quando foi dado o Grito do Ipiranga. Então, esse é um período crucial para a história do Brasil e do mundo. Nesse período ocorreram as grandes revoluções. E em 1777 estava no auge uma moda de levar os estudantes brasileiros que queriam estudar lá na Europa. Foi conhecido como o período do Iluminismo Pombalino. Pombalino vem do Marquês de Pombal, que foi o responsável por levar tantos desses jovens para lá. Lá, esses jovens entraram em contato, evidentemente, com outras culturas, estudando naquelas universidades, e presenciaram todo o movimento da queda da Bastilha, da Revolução Francesa, que foi um acontecimento mundial que tem impacto até hoje. E também, assim como também conviveram com alguns dos idealizadores da Revolução Americana, e foi também um período em que a Revolução Industrial da Inglaterra estava muito em voga. E é claro que aconteceram outras revoluções menores, na Bélgica, por exemplo. Mas esses jovens brasileiros voltando para cá, para o Brasil, eles tinham a ideia de tornar o Brasil independente. Mas independente verdadeiramente, né? Não é apenas a separação, mas um país que tivesse um outro regime de governo, porque, segundo o que se pregava lá na Europa e que eles absorveram muito bem, é que era possível viver sem um rei, o país ser governado por outro sistema que não fosse o rei, então a monarquia. Então, assim, muitos reis foram destronados depois da Revolução Francesa, que o Napoleão em seguida tomou o poder na Europa, decretou o bloqueio continental. Muitos reis foram destronados, né? A influência de filósofos como Diderot, Rousseau, né, e outros, eles já previam que essa possibilidade, essa independência nata, né, de que os povos não precisariam necessariamente estarem subjugados a um rei que era visto na terra, né, como se fosse o próprio Deus, alguém inquestionável. Então, esses filósofos, eles há algum tempo já lutavam contra isso e conseguiram que nesse período houvessem várias revoluções em torno do mundo. Então, aqui no Brasil começaram a surgir alguns pequenos movimentos que não vingaram, na verdade, né? O mais conhecido deles foi a Inconfidência Mineira, que na verdade é uma insurreição que não veio a acontecer, não se concretizou. Então temos a Conjuração Baiana também, e que deu até um passo mais adiante, mas era uma coisa que ficou muito no projeto. E então aqui Pernambuco se mostrava uma província mais propícia para que fosse feito o plano político. O plano político da independência foi originado em Pernambuco, porque era a província na época que oferecia condições econômicas, que tinha um povo já destemido, porque tinha contado com uma experiência anterior de serem governados pelos holandeses, que tinham a experiência da república. Os Países Baixos eram governados por república. Então, o pernambucano, já por questões da luta contra os holandeses, já pela Revolução de 1710, né, a Guerra dos Mascates, já era um povo por si só insubmisso e muito bem resolvido financeiramente, a economia pujante, né? Pujante. Então, assim, com toda essa independência financeira e liberdade de pensamento, foi que veio convergindo para cá alguns outros revolucionários que se tornaram importantes dentro desse contexto, dessa construção. Aqui foi se discutindo as ideias desses filósofos, aqui foi tomando corpo o plano da independência do Brasil. Primeiramente, através de Arruda Câmara, Manuel de Arruda da Câmara, que veio a falecer em 1810, sem ter concretizado. E depois, por vários outros revolucionários,
foram eles o padre João Ribeiro, né, o próprio Cruz Cabugá, José de Barros Lima, Domingos T. Antônio, Domingos José Martins, outro revolucionário. Então, assim, esses homens, eles encabeçaram o movimento. Eles não estavam, vamos dizer assim, com qualquer dependência em relação à corte portuguesa, que a essa altura já estava instalada no Rio de Janeiro, veio para cá em 1808, fugindo de Napoleão, do bloqueio continental. Agora nós tínhamos um papel invertido. Quando nós éramos governados a partir de Portugal, anteriormente, então passamos a corte veio para cá, então Portugal passou a ser governado a partir daqui, do Brasil. Então, era colônia, mas a sede era aqui também. A sede era aqui. Então, assim, apesar da presença da corte portuguesa no Rio de Janeiro, isso não intimidou os pernambucanos, que continuaram com esse projeto. Então, assim, esse plano da independência, o que eles chamavam de o Partido dos Brasileiros, embora não houvesse um partido registrado formalmente como existe hoje em dia, mas existia de fato. E essa articulação ela foi gerada dentro da maçonaria, principalmente da maçonaria de origem inglesa. E ela funcionou muito como, em alguns casos, o irmão de José Bonifácio, né, Antônio Ribeiro de Andrada Lima, de Andrada, né? Antônio Ribeiro de Andrada veio, por exemplo, para Pernambuco para ser uma espécie de espião de Dom João dentro da maçonaria. Pois não. Pois não. Pernambuco, desde o tempo das capitanias hereditárias, sempre foi um bastião de revolução. Porque na invasão dos holandeses, juntou com todo mundo, foi aquela confusão, vieram resolver aqui em Vitória de Santo Antão, na Guerra das Tabocas, na Batalha das Tabocas. Já teve, na invasão holandesa, foi do mesmo jeito, da mesma forma. E houveram muitos outros levantes tentando preservar a capitania hereditária de Pernambuco, porque a capitania hereditária de Pernambuco ela convergia de toda essa área do nordeste do país, né? Até aquele tratado de Tordesilhas. Sim, aí até 1817 nós fazíamos divisa com Goiás, com o que hoje é o estado de Goiás. Então fazíamos divisa também com a Bahia. Descendo fazia todo aquele recorte para o centro, da Bahia para cima, da Bahia para cima, o centro do Brasil. Até o centro do Brasil era tudo capitania hereditária de Pernambuco. De Pernambuco. O que hoje é Alagoas também era Pernambuco. Então assim, o que é que, como você disse, né, esse espírito combativo do pernambucano é algo inspirador. É por isso que nessa revolução de 1817 se acreditava muito na independência do Brasil, sobretudo pela maneira como os pernambucanos foram articulando dentro da maçonaria do Maranhão, do Rio de Janeiro, de Salvador, entende? Então eles estiveram em todo o Brasil articulando isso. O plano estava montado. Como eu dizia, o Antônio Carlos de Andrada, ele veio para cá, Ribeiro de Andrada, ele veio para cá na condição de juiz de Olinda, inclusive chegou a ser também juiz de Limoeiro, né, porque o juiz de Olinda era que julgava também as causas de Limoeiro, e ele era como se fosse uma espécie de espião de Dom João VI dentro da maçonaria, por conta dos interesses econômicos de Portugal, que havia aberto os portos para as nações amigas, no caso da Inglaterra, porque Portugal devia muito à Inglaterra, inclusive as esquadras que trouxeram Dom João, assim como toda a corte, vieram protegidas pelas esquadras inglesas. Então, aqui a Inglaterra desejava o monopólio econômico, né, de fazer negócio com o Brasil. E Dom João, evidentemente, naquela guerra surda, né, que não era declarada, né, mas assim, com a Inglaterra, mas tentava minar que o comércio crescesse através dos ingleses. Então, foi
Antônio Carlos Ribeiro de Andrada foi uma maneira de uma espécie de espião dentro da maçonaria. E, evidentemente, ele tomou todo o conhecimento de como esses pernambucanos eles estavam planejando a independência do Brasil. E como eu havia falado anteriormente, essa independência ela foi seguindo para as outras lojas maçônicas do Rio de Janeiro, esse desejo do Rio de Janeiro, por exemplo, né, Maranhão, Salvador, como eu falei, e eles tinham certa como essa seria uma revolução igual à americana que começou em Boston e tomou conta de todo o país. Ela estava marcada para acontecer no início de abril de 1817. Porém, um fato antecipou isso ocorrido, né, essa revolução, que foi justamente quando um brigadeiro português, quando o governador Caetano Pinto de Miranda Montenegro tomou conhecimento de que os revolucionários pretendiam tomar o poder, e aí mandou prender os revolucionários pernambucanos. Quando o brigadeiro português Barbosa de Castro deu ordem de prisão a José de Barros Lima, que era um dos revolucionários, acabou matando o brigadeiro português e aí estourou a revolução. Eles foram para a rua, declararam a independência brasileira. A capa desse livro retrata esse momento. Uhum. Você pode ver aí que tem espada em riste e tudo isso, mais. um mulato que Antônio, aliás, Pedro Cardoso foi o mulato primeiro que declarou o Brasil independente. Ele era oficial, né? Exato, um oficial, o capitão Pedro Pedroso, brasileiro nato, genuinamente foi quem deu o primeiro grito de independência do Brasil. E só um detalhe, o pessoal está falando aqui. Neto, abre a câmera A1. Fazer uma coisa aqui. Agora, estava longe. Certo. Então, vamos lá. Vamos lá. Então, assim, como eu dizia, né, o Pedro Pedroso foi o primeiro a dar o grito de independência no Brasil, e esse grito a gente considera mais válido, né, com toda certeza, porque foi uma coisa que se originou do próprio articulação dos brasileiros, era o sentimento do povo brasileiro, não é uma coisa vinda externa, mas uma coisa do próprio brasileiro. Então, com isso, foi possível instalar o governo republicano. O governador Caetano Pinto de Miranda Montenegro foi deposto, foi encaminhado para o Rio de Janeiro, onde ficou preso na Ilha das Cobras, e os brasileiros pernambucanos tomaram o poder, fundaram uma república. É claro que, naturalmente, as províncias do Nordeste foram aderindo, o Ceará, a Paraíba, o Rio Grande do Norte foram aderindo a esse projeto republicano, e a independência estava declarada. Agora, como o acordo não se cumpriu, né, ele foi antecipado, acabou que o resto do Brasil não aderiu a essa revolução. Mas veja, que ele não aderindo e esse governo republicano tendo durado quase 3 meses e depois tendo sido controlado, né, pela corte portuguesa aqui no Brasil, mas o que se tira disso é uma grande lição que o povo pernambucano deixa de contribuição para a história do Brasil, de ser um povo de espírito aguerrido, de ser um povo insubmisso. Eu penso que esse também é o caminho que o brasileiro, no geral, deve seguir. Não é porque a gente queira ser grande por ser pernambucano, não é isso. Não se trata disso. Pernambuco é grande porque é grande. Porque aqui nasceu o sentimento da pátria, sim, porque aqui nasceu o sentimento de independência. Não é para ser melhor do que ninguém. É porque isso tem que surgir em algum lugar dentro do país, né? A gente não está se sobrepondo a nada, na verdade. Então, se nos Estados Unidos isso nasceu em Boston, se em outros países nasceu em uma determinada província, no Brasil teria que nascer em algum lugar. A diferença nos Estados Unidos é que gerou aquele racha norte contra sul, escravocratas contra o pessoal que queria a liberdade dos negros, e combinando aquilo tudo. Uma grande guerra. Eu não tenho muita informação. A Guerra Civil Americana. A Guerra Civil Americana.
que rachou o país ao meio. E não só rachou, mas também depois unificou, né? Depois unificou. Então assim, o Brasil ele tem umas características diferenciadas que elas soam como também não tendo, não tendo dado muito valor a esse momento histórico. Por quê? O que acontece é que o nosso povo, na época dessa revolução, era um povo que estava vivendo bem, economicamente falando. É diferente do que estava acontecendo nos Estados Unidos e muito mais diferente do que ocorreu com a Revolução Francesa, onde eles estavam passando fome. Então, Sim. passando fome, eles não aceitavam outro qualquer acordo. E nós, pelo contrário, estávamos bem economicamente. Pernambuco estava se desenvolvendo, comprando os produtos da Revolução Industrial. Você vê aqui, né, a pesquisa desse livro traz tudo detalhadamente de como o povo pernambucano passou a se vestir né, com as vestimentas dos ingleses, o costume de ir à missa, né, com aquelas sombrinhas, as mulheres. Então, é toda essa descrição da transformação de costumes dentro da sociedade, assim como o novo aspecto urbano que foi se transformando dentro do Recife, do Rio de Janeiro, está nessa pesquisa. Não é só o plano político. É uma pesquisa que abrange o tema nacional. No plano cultural, já que você falou que não é só a cultura, não é só a população, não é só o gosto, não é só a vestimenta, mas no plano cultural, uma das mais antigas sinagogas no continente sul-americano está no Recife. Isso. Encontraram todo o material responsável que era necessário para se ter uma sinagoga, e encontraram. Inclusive eu li alguma coisa a respeito, não sei onde, mas eu vi que uma das mais antigas no continente sul-americano está no Recife. Verdade. Assim, você vê que E também a maçônica também, né? A maçônica sim, também. sim. O Areópago do Itabé. Aqui conta toda a fundação dessas lojas. A gente fez uma pesquisa, inclusive, de como nós passamos a ser vistos diante do mundo. Porque até então, até acontecer essa revolução, o Brasil era visto como a América Portuguesa. Agora não. Agora o Brasil passou a ser visto como um país autônomo por conta da Revolução de 1817. Morreram os nossos heróis, ninguém fala. Quase não se fala dos nossos heróis que morreram, né? José de Barros Lima, o padre João Ribeiro, Domingos Teotônio, Domingos José Martins. Então, não se... Não são nomes citados, como se fala Inconfidência Mineira. Frei Caneca. Quando se fala da Inconfidência Mineira, quem que se lembra? Qual o primeiro nome? Lembra de Tiradentes. Mas aí foi um marketing da República, né, para que ele simbolizasse essa luta. Que, assim, sem querer desmerecer, foi algo que não aconteceu. Não houve qualquer movimento. Apenas havia a intenção. Então, eles fizeram um marketing forte, porque assemelharam a morte de Tiradentes com a de Jesus Cristo. Então, assim, era como se Tiradentes fosse um herói, que não é, mas nem de longe. Heróis foram esses pernambucanos que pagaram, de fato, com a vida, que dedicaram a sua vida ao plano de liberdade e conseguiram mover a peça, mudar a coisa de lugar. Porque a partir daí, tem tudo isso nesse livro, né? A partir daí, os países começaram a nos ver como um país autônomo. As notícias que chegaram na Rússia, Inglaterra, Estados Unidos, passaram a reconhecer o Brasil como um país autônomo. Os pernambucanos instituíram uma Constituição, onde o direito do homem e do cidadão era igual. Os direitos do indígena, o direito do negro. Então, isso, embora tenha vigido por pouco tempo, mas deixou uma herança muito forte para o futuro. Inspirou muita gente, inspirou um Castro Alves, um Joaquim Nabuco a lutar pela liberdade dos negros. Então, e não é só isso, né? Até hoje a gente tem pessoas lutando pela liberdade de tantas outras classes. Então, assim, o pernambucano também tem essa contribuição valiosa dentro do Brasil, assim como a memória da própria identidade, né?
Hoje, por exemplo, essa semana em Limoeiro foi realizado a segunda semana do patrimônio. Patrimônio, preservar o patrimônio é preservar a memória de um povo, é lutar para manter viva a sua identidade, é ensinar a geração presente o que é essa identidade, nos encontrarmos enquanto povo com a nossa identidade cultural. E isso Pernambuco deu de sobra ao Brasil. E ainda dá essa lição de Mas pernambucanidade. deixa uma pergunta. E essa pergunta, estou procurando aqui resposta, eu não encontro. Como é que se deve deixar na memória, ou visual, ou memória fotográfica, como deixar guardado para as pessoas que vierem depois de você, que essas pessoas saibam como foi que aconteceu? Porque muita gente não sabe, inclusive eu não sei o que foi que aconteceu. Como foi que aconteceu realmente, como essas pessoas, como esses heróis pernambucanos se destacaram. Porque o livro de história você vê uma coisa, um outro livro de história você vê outra. Vem uma pessoa e fala, ó, não foi bem assim, foi assim, mas você estava lá? Como é que se deixa isso preservado para as gerações futuras? Nós temos uma bibliografia, né? Esse livro, ele traz no final uma bibliografia das nossas pesquisas. Nós chegamos a ler mais de 50 livros que foram escritos por vários autores, não só pernambucanos, como autores brasileiros de uma forma geral, e que conta essa história. Não a conta da forma como está aqui, certo? Eles contam, vamos dizer assim, em retalhos, né? Aqui a gente conseguiu dar uma nova roupagem, né? Na verdade, a gente conseguiu ir adiante, a gente conseguiu traçar todo um panorama do mundo de então, de como o mundo recebeu essa notícia, de como as revoluções mundiais influenciaram os brasileiros, né? De como esses brasileiros reagiram perante isso, que não se conta nos livros de história. Eu também não sabia, até Cara, algum tempo atrás. você Então, falou um assim, negócio aí que a Rússia soube, a Europa soube o que aconteceu em Pernambuco. Quanto tempo depois que esses continentes vieram a saber que isso aconteceu no Brasil? Já que não tinha telefone, não tinha cabo subatlântico cruzando o oceano para informar isso. Isso era levava meses. meses Levava para meses. saber. Ou seja, quando o assunto chegou lá, já tinha acabado. É, Já que durou 3 meses. isso, exatamente. Então, assim, então, é, o que é que acontece? Como havia essa dificuldade de comunicação, eles levavam tempo para que isso fosse tudo, vamos dizer assim, chegasse ao conhecimento, né? Uhum. Nesses outros países. Mas, assim, isso causou um impacto, porque o ato de 1822, o Grito do Ipiranga, não pode ser considerada a independência do Brasil. Ali foi o ato que chancela o que já os brasileiros já haviam conquistado. Já havia um movimento ensaiado na Bahia, no Piauí, em Minas Gerais, no Rio de Janeiro. E é claro que o pernambucano, a Revolução Pernambucana foi muito mais forte, muito mais representativa. Ganhou reconhecimento mundial. Mas assim, os brasileiros já haviam conquistado. Na verdade, Dom João VI, quando voltou a Portugal, ele já havia orientado, em conversa com José Bonifácio, orientado para que o filho fizesse isso. Dom Pedro I fizesse isso. A separação entre Portugal e o Brasil, porque senão era insustentável. Se não fosse essa articulação do José Bonifácio, não se manteria, porque o Brasil inteiro estava uma verdadeira erupção de movimentos que iriam, com certeza, o que se chamaram as guerras de independência. Em 1821, por exemplo, teve mais um movimento aqui também em Pernambuco, assim como nesses outros estados, inclusive em São Paulo também. E nós, os pernambucanos, fomos os primeiros a ter um governador de província genuinamente brasileiro, pernambucano, Gervásio Pires. Tudo isso um pouco antes de 1822. Ou seja, o ato de 1822 era para acalmar os ânimos, né? Que a independência já... Você falou era para chancelar tudo. É, Só, a partir daqui não tem mais isso, está resolvido. e que ainda não resolveu a princípio. Não resolveu, né? Porque teve Po- que pagar. Mas aí, o que é que acontece?
a independência já estava conquistada, ele não tinha o que fazer mais, né? Então ele resolveu dar o grito do Ipiranga, que agora vai completar inclusive 201 anos, né? No próximo dia 7. Ah, cara. Ou seja, eu vou ser sincero, eu ainda não li seu livro. Foi um ato falho meu, porque trazer você aqui sem ter lido esse livro, para mim foi um ato falho. Ficou eu percebo que ficou muita lacuna minha sem saber por onde eu ia conversar contigo. Também puder. Essa semana foi complicada. Verdade, mas você vai ter a oportunidade de ler. Vou sim, porque é uma coisa que me interessa. Eu gosto. Eu vou juntar junto com aquele outro ali e vou me agarrar com ele daqui em breve. Porque tem muita coisa para ser feita, mas a gente tem que parar um tempinho para ler um pouco, se informar. Se não for a história de hoje, que seja a história de ontem, mas pelo menos você fique sabendo. Afinal de contas, ler também faz parte. E como faz, né? Ler também faz parte. Faz um bem enorme. Sivaldo, só temos apenas 12 minutinhos. Fugindo um pouquinho desse teu livro, voltando para uma não uma querela, mas para um assunto que foi muito, muito combatido e debatido, não só entre você, mas também com todo o pessoal que vieram a mudar a data da emancipação política aqui de Limoeiro, para colocar os pingos nos is, como era para ser feito, porque tem município que pertencia a Limoeiro que era mais antigo do que Limoeiro, então tem alguma coisa errada. Isso. Como foi esse sentimento de finalmente ter conseguido esse intento? Eu tomei conhecimento disso através de Dona Inês Duarte, né? Dona Inês Duarte. Historiadora, professora, muito conhecida aqui em Limoeiro e região, comunicadora também, né? E o Dr. José Barbosa, advogado, poeta, autor do Hino de Limoeiro. Então, eles em comentário comigo sobre livros que já haviam lido, e a gente sempre falando nesse tema da literatura, compartilharam que a existência de uma citação do Alvará Régio de Dom João, que estava descrito em um livro da história de Paudalho, e declarava como emancipados Paudalho, Limoeiro, Vitória de Santo Antão e Cabo de Santo Agostinho. Então, o que é que acontece? Na condição, assim que foi fundado o Instituto Histórico de Limoeiro, nós conseguimos levar esse debate para a Câmara de Vereadores. Você sabe que Júnior Silva tem um registro, né, de nascimento. Então, eu tenho um registro de nascimento, todo mundo tem um registro de nascimento. E nós comemorávamos a data da emancipação política em 6 de abril, referente ao ano de 1893. Então, procuramos esse registro, e não há qualquer registro de 6 de abril. Procuramos o registro de 27 de julho de 1811 e encontramos o registro. Ou seja, o documento do Alvará Régio. Então, esse aqui está certo. Vamos estava bem claro. E o documento diz lá que Limoeiro tinha 2 grandes distritos, assim que foi declarado emancipado, né, independente, em 1811. Os 2 distritos de Limoeiro eram Taquaritinga do Norte e Bom Jardim. Quando você ia olhar a data de comemoração da emancipação política, de Bom Jardim, aliás, de Taquaritinga, à época tinha 136 anos. Bom Jardim tinha 142 e Limoeiro 127. Era uma conta que não batia. Não bate. Era como se o filho fosse mais velho do que o pai. E foi aí que nós, imbuídos, né, dentro dessa proposta, com todas essas provas em mãos, nós conseguimos audiência pública na Câmara de Vereadores. Sim. E levamos o debate para lá. E, evidentemente, todo mundo, você até acompanhou, né? Isso é um dos fatos históricos que você acompanhou, você e outros comunicadores aqui de Limoeiro. E ficou, evidentemente, provado que Limoeiro, a data de emancipação era 27 de julho, com o ano de 1811. Ou seja, Limoeiro passou a ter 212 anos. Então, assim, foi um momento muito importante, né?
muito importante para Limoeiro. É uma forma de a gente se encontrar. Eu acho que o maior papel dos institutos históricos é fazer com que as pessoas amem a sua cidade. Ninguém vai gostar, ninguém vai preservar. E preservar o patrimônio, diga-se de passagem, é preservar a própria memória e a própria vida. Inclusive, eu soube aprender agora recentemente que quando não se preserva a memória, você não preserva a vida, sabia? Por quê? O exemplo é Itacuruba, aqui em Pernambuco. Tem um índice de suicídio somente igualável ao índice de suicídio no Japão. Isso é muito grave. Nossa. No mundo todo. Por quê? Eles tinham uma cidade que foi totalmente submersa pela barragem, foi necessário fazer isso, e foram morar numa cidade que foi construída. Para acomodar o pessoal que foi removido. Isso, então assim, a memória afetiva deles se perdeu. E você sente. Então é um índice muito grande de pessoas que se suicidam por conta disso. Você tem a sua memória afetiva, eu tenho a minha memória afetiva de quando você está indo para a escola, né? No nosso tempo, hoje, as crianças que estão indo para a escola, o que é que você gosta na paisagem? Por onde você passa? O que é que você não gosta? O que é que tinha aqui? Por exemplo, você tem um café ali na esquina que você gosta de toda tardinha ir tomar aquele café. Se eles fecharem, você vai sentir falta. Então, assim, são coisas que se perdem. Mas, ao longo da vida, nós vamos ganhando aquelas, vamos dizer, as portas que se fecham, vamos ganhando outras. Mas você mantém, de qualquer forma, a sua memória afetiva. Se o conjunto de todo um patrimônio é perdido, isso vai causar um impacto muito forte na população, em cada um de nós como seres humanos. Então, daí a necessidade de preservar costumes, de preservar valores, e de preservar até mesmo alguma coisa física, né? De prédios que contam alguma história por si só, pela sua imponência, pela sua arquitetura. Então, todo mundo, querendo ou não, está envolvido nisso, né? Foi muito benéfica essa segunda semana do patrimônio realizada essa semana aqui em Limoeiro, porque trouxe esse assunto para o centro do debate. Então, é necessário que se ensine as pessoas a amarem a sua cidade, para que eles não a destruam, para que eles também amem a si mesmo, consigam amar seu próximo, até as pessoas com quem a gente muitas vezes não se entende bem, né? E até em algum momento por engano, porque mais tarde de repente você começa a se entender com aquela pessoa. Até esses desentendimentos, eles fazem parte da nossa construção como seres humanos. Então é preciso que a gente valorize cada passo da vida. Cara, eu fiquei muito contente com o desenrolar desse assunto, porque era uma coisa que a gente via que estava errado. Existem cidades que faziam parte e que eram mais velhas do que a própria Limoeiro, claro que está errado, gente. E ficou bacana. Ficou bacana porque foi dado o nome aos bois. Finalmente foi dado a Limoeiro o local onde ele pertence. Isso. Foi feita uma justiça histórica. Uhum. Foi feita uma justiça histórica. A gente passou a comemorar, porque essa data, na verdade, essa data de 6 de abril de 1893, foi uma data que se tornou um referencial por conta da nomeação do primeiro prefeito da era republicana. Isso não quer dizer que outras cidades já não tivessem a sua independência. Já sim, Recife, Igaraçu, Olinda, Limoeiro, Paudalho, né? Vitória de Santo Antão, Cabo de Santo Agostinho. Estou falando só de Pernambuco, mas muitas e muitas no Brasil já haviam se tornado autônomos, municípios autônomos. E isso é que precisa ser considerado. Essa data de 6 de abril, ela foi uma data referencial porque alguns estudantes brasileiros, aliás, limoeirenses, brasileiros também, né? Não está errado. Deixa de ser, né? Não deixa de ser. Limoeirenses queriam comemorar a emancipação política e eles pediram ao professor Vilaça, na década de 60 do século passado, uma data referência. E o professor Vilaça indicou essa data, que sem dúvida alguma é uma data muito importante para a nossa história, mas não é a verdadeira data da emancipação política. A data da emancipação política é aquela que está documentada,
né, e que dá autonomia ao município, dividindo seus distritos, e também o direito de ter autoridades, de ter o capitão-mor, que era o prefeito da época, vereadores, juiz, pelourinho, ou seja, tudo passou a ser julgado. Tudo isso tinha em Limoeiro. Tudo isso já Tudo isso tinha em Limoeiro. passou. Uhum. Então, Inclusive a prefeitura ali na frente, se eu não estou enganado, estou procurando uma foto histórica dessa época de lá, coisa que eu não tenho ainda, mas eu vou encontrar. Lá tinha. exato, ali em frente à prefeitura, né, é onde tinha o pelourinho, né? E assim, quase todas as cidades, eu acredito que quase todas as cidades brasileiras não tem mais pelourinho, né? Algumas cidades da Europa ainda preservam, mas aqui não. Porque serve como fato histórico, né? Sim, serve, mas assim, traz lembranças Traz lembranças trágicas por conta do tempo da escravidão. Isso. É claro, aí não se diga que o pelourinho era exclusivamente para isso, era para também punir marginais, né? Sim. Certo? Uhum. Porém, como teve toda a história forte que a gente quer esquecer, né? Que a gente não acha justo, que de fato não é justo, porque independente da cor da pele, todo ser humano tem o mesmo valor. A gente quer deixar isso para as futuras gerações, quer ensinar isso, quer viver, agir dessa maneira. Então, não é legal preservar algo que relembrasse, né, a escravidão. Mas é claro que tem um valor histórico. Eu penso da seguinte maneira: por mais doloroso que seja, você não pode simplesmente relegar o esquecimento, porque uma forma dele não voltar é você saber que aquilo existiu. Se aquilo existiu, então eu não quero que aquilo volte. Como é que eu posso dizer que aquilo prestou ou não prestou se eu não me lembro de como foi? A história tá aí para dizer tudo isso, né? Ainda há, eu acredito que o povo brasileiro precisa amadurecer muito, né, para não ver isso como uma coisa ofensiva. Uhum. Precisa ser trabalhada muita coisa, porque o preconceito ele está presente, né, infelizmente continua presente. Então seria necessário livrar-se disso tudo e de que todos fossem enxergados e vivessem em pé de igualdade verdadeiramente, né, e que isso não fosse uma sombra negativa na nossa história, para que fosse visto como simplesmente um símbolo histórico. Eita, Sivaldo, 18 horas. Tá vendo? Conversa boa, terminou logo. Cara, a gente tem assunto pra seguir mais meia hora aqui tranquilo, mas eu Com sei que certeza. você tem uma agenda, você tem um compromisso. Então, eu agradeço muito por você ter vindo. As portas aqui do estúdio, as portas do É Notícia, do Entre Linhas, estão sempre abertas, não só para você, mas eu gostaria muito de, em outra oportunidade, ter você aqui novamente junto com o Marcel França. Com certeza. Porque É só fazer o convite. É que a só gente fazer o comparece. convite. E eu quero trazer vocês aqui em outra oportunidade para a gente bater um papo não só sobre história e literatura, mas também sobre cordel. E Marcel França domina como ninguém. Domina, é verdade. Bom, Sivaldo Venerando, muito obrigado pelo seu tempo disponibilizado para nós. Muito obrigado. Que possamos conversar outras vezes e faça uso dos microfones do É Notícia aqui do Entre Linhas para se despedir e desde já agradecendo a você. Agradeço a você, Júnior Silva, a todos que nos acompanharam e que nos assistem através desse vídeo, e também mandar um abraço, né, para o Maciel, dizer que nós estamos disponíveis para que em um outro momento possamos conversar nós três com mais tempo, né? Sim, com mais tempo. E que a gente possa também contar com a participação daqueles que nos assistem. Bom, valeu, Sivaldo, muito obrigado a você que nos acompanhou, que vai nos acompanhar. Deixe o seu like, se você gostou do nosso vídeo, deixe o seu like, curta, compartilhe, faça esse vídeo chegar a mais pessoas, tá bom? Sempre, toda semana estaremos aqui, a partir de agora de forma indefinitiva, ou eu ou o Gonçalves, nós iremos apresentar. Estamos aqui sempre para levar para você conteúdo bacana, que você possa aprender também com a gente, tá certo? Já que eu aprendo também sempre um pouquinho mais, que é a base fundamental do ser humano é aprender. Porque se você não aprende, o que é que você está fazendo aqui? Verdade. Gente,
Obrigado, tchau, valeu.